Olá pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Meu nome é Frederico, eu sou presbítero da igreja e nós vamos continuar o estudo dos Salmos. Hoje é a segunda aula, nós vamos ver de perto aqui o Salmo 23, que é um salmo, talvez o salmo mais conhecido de todos, o mais amado de todos, mas nós vamos vê-lo de uma forma um pouco diferente. Não tão diferente, mas um pouco diferente. O Salmo 23, ele é famoso por ser o Salmo do Senhor é o meu pastor, né? Com certeza você sabe que foi Davi quem escreveu, e não se sabe quando foi, mas provavelmente ele não era novinho, sendo pastor de ovelhas ali antes de ser rei, mas Davi já era mais velho, provavelmente. E esse Salmo foi escrito, porém, quando a gente lê o Salmo, nós voltamos para aquilo que eu falei na outra aula, na primeira aula, que se você olhar lá, o Philip Yancey diz que é o modo como ele enxerga e como ele se aproxima dos Salmos, que ele vai dizer, eu vou repetir aqui, ele diz que faltou a ele um prisma pelo qual ler os Salmos. E ele fala que esse prisma o modo como ele se aproxima dos Salmos é como que por cima dos ombros de alguém, olhando, tentando enxergar e ler acima dos detalhes, de quem é o autor, de que tipo de poesia que é, de métrica, de rima, de história por trás, e ele tenta achar o prisma. Nós vamos tentar achar um prisma aqui. Ele vai enxergar, ele vai falar que Deus é o pastor, o pai dele. E eu queria dizer, antes de mais nada, que assim, coisa que eu senti durante essa semana, lendo esse salmo, estudando esse salmo, foi o seguinte, que é uma sensação que eu tenho sempre. Coisa boa é ter pai e mãe. Eu tenho pai e mãe ainda. Estão mais idosos um pouco, mas coisa boa é ter pai e mãe vivos. E coisa boa é quando eu estou no meu trabalho e minha mãe me liga. Tem um poema de uma poeta mineira chamada Adélia Prado, chamado Orfandade, que diz assim: meu Deus, me dá 5 anos, me dá um pé de fedegoso com formiga preta, me dá um Natal e sua véspera, o ressonar das pessoas no quartinho, me dá a negrinha fia para eu brincar, me dá uma noite para eu dormir com minha mãe, me dá a mão, me cura de ser grande. Oh, meu Deus, meu Pai, meu Pai. Então é essa sensação dessa poeta maravilhosa brasileira aqui, mineira, chamada Adélia Prado, de orfandade de quem perdeu o pai e que muitos de vocês, provavelmente que não tem pai mais vivo e que sente a saudade do pai, que Davi está relatando o oposto disso. Ele está entendendo Deus como pai e o chamando de pastor. Vamos ler o Salmo? Então, no sobrescrito está dizendo aí, a autoria não tem dúvida, de Davi. E o Salmo, vamos ler juntos? Ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bem, esse salmo, como nós vimos, ele é um salmo conhecidíssimo, todo mundo sabe de cor esse salmo, talvez. Só que nós temos na figura desse salmo só a ideia do pastor. Porém, esse salmo ele não é somente o salmo em que Davi, que interessante é que Davi era pastor de ovelhas. Mas Davi aqui escrevendo o salmo, talvez já idoso, mais velho um pouco, ele se coloca como ovelha e vai pôr Deus como sendo o pastor dele.
E aí ele fala, o Senhor é o meu pastor. E ele vai se colocar como ovelha. Só que nós temos que ver o Salmo de uma maneira mais ampla. O Salmo não está tratando somente do pastor. Ele tem no mínimo 4 figuras aqui. Nós vamos ver cada uma dessas figuras. A primeira figura que aparece dos versículos aí 1 até o 3 é a do pastor. Mas depois ele vai ter outras figuras importantes que nós vamos ver durante o estudo. Ele começa o Salmo já, e nós vamos para o estudo, lembrando que aqui é uma EBD virtual, nós estamos estudando a palavra de Deus, tá? No primeiro versículo, ele já começa, o Senhor é o meu pastor. Interessante que ovelha, se você já teve contato ou não, mas ovelha é animal complicado. A ovelha, o bicho ovelha, o animal ovelha é um animal que precisa de cuidado, de guia, ele é desorientado, precisa de um pastor que esteja ali com a vara e com um cajado ali, com um bordão, e ele vai falar assim, eu sou essa ovelha, eu sou esse animal desorientado, precisando de um pastor. Olha bem, Davi era Deus, era rei, era rico, tinha todo o poder nas suas mãos. Porém, sempre que eu estudo um salmo, eu fico pensando nisso aqui. O que leva um homem como esse aqui, há quase 3.000 anos atrás, sem todo esse aparato que nós temos tecnológico, se sentar e escrever numa pele de animal ali, com alguma coisa, escrever esse texto aqui maravilhoso, 3.000 anos depois ainda maravilhoso. O que levou esse homem, Davi, a escrever esse salmo? Sempre penso nisso, procurando achar no coração dele algo que me mova, não a escrever um salmo como esse, mas a declarar para Deus a mesma coisa. E ele diz, o Senhor é o meu pastor, eu tenho quem me guia, eu tenho pai, eu tenho pastor, eu tenho alguém... como eu estava falando de pai e mãe, alguém com quem eu possa sentar no colo, eu posso chegar e me abraçar e chorar ou rir muito e procurar e me derramar diante dele e ter alguém com quem eu chegue à tarde num dia difícil e falar, o Senhor é o meu pastor, e ter alegria nele e ouvir dele para mim, eu tenho alegria em você, meu filho, eu te amo. E nós vamos ver o que o Senhor faz para com o pastor das ovelhas e com as ovelhas. E aí ele completa no versículo, nada me faltará. Porém, nós tomamos esse nada me faltará muitas vezes de uma maneira errada, nós entendemos de uma maneira diferente. O original aqui traz assim, eu não sentirei falta de nada quando o Senhor é o meu pastor. É diferente. Porque uma coisa é você achar que você vai ter tudo e nada vai te faltar. O que Deus está prometendo aqui neste texto é o que está escrito lá em 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 6 em diante, ele diz o seguinte, que é um texto maravilhoso, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, presta bem atenção nisso aqui, por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu gosto demais disto aqui. A piedade, ou seja, a fé verdadeira, genuína, com contentamento, é grande fonte de lucro, e não dinheiro em si. E ele fala, pois nada você trouxe para esse mundo e nada dele você vai levar. Tem um autor que diz assim, um autor brasileiro, que caixão não tem gaveta e mortalha não tem bolso. Ou seja, você não vai levar nada. Então, o que o Salmo está querendo dizer aqui, quando ele diz, o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta, o que Deus está prometendo aqui, meu irmão e minha irmã, é que você, estando agarrado com Deus, firme com Deus, declarando para Deus, Senhor, o Senhor é o meu pastor, eu sou ovelha. Eu sou ovelha,
rebanho do seu aprisco. E eu não vou sentir falta de nada, porque eu estou nos seus caminhos. Deus não está te prometendo aqui riquezas, pode até ser que Ele dê, tudo bem, não tem problema, mas o que Ele está te falando aqui é o básico, eu vou te dar. E você precisa agradecer a Deus sempre. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, aqui é a figura do pastor de ovelhas mesmo. No segundo verso, ele já vai falar o seguinte: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Olha que maravilha essa imagem, essa cenografia que o autor nos dá aqui, que Davi nos dá, que é a cenografia de um pastor cuidando de ovelhas. O pastor levava as ovelhas porque elas tinham que ir para algum lugar para se alimentar, para beber água, para ter um tempo calmas. E ele ia para um lugar, ele procurava lugares com pasto. Então ele fala: o Senhor Deus me leva e me faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, Deus vai te pegar e vai te levar para lugares não só que tem alimento físico, espiritual. E o John Houston, no livro Salmos como Adoração Espiritual, John Houston e mais um outro autor, que é um livraço, ele vai dizer que além da questão da alimentação, nós vamos ver aqui das águas tranquilas também, da comida e da água, tem a questão estética e a questão da calma do coração. Então ele vai falar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e Ele me faz deitar em pastos verdejantes. As ovelhas, depois que comiam, elas se deitavam ali naqueles pastos. Olha que maravilha! E ele completa: Deus me leva para junto das águas de descanso. Sempre o pastor de ovelhas, antes e hoje também, eles pegam as ovelhas e levam, mesmo que seja um rio, eles procuram um lugar onde tem um remanso, ou um pequeno lago formado num rio, ou mesmo um lago, um lugar onde as águas estão quietas. O Senhor me leva para junto das águas aquietadas, de descanso. Ele dá comida, Ele te dá água, ou seja, Ele te dá comida, te dá bebida, te dá o descanso do corpo e o descanso espiritual também. Olha que maravilha o que tem por trás do que está escrito nesse salmo. E eu não digo que nós podemos tirar isso aqui alegoricamente, hoje só não. Eu tenho certeza que isso aqui é o que Davi estava pensando quando ele escreveu esse salmo. Ele está falando primeiro para um público, nós temos que entender a Bíblia sempre assim, o público para quem foi escrito na época em que foi escrito. Estava falando para um público agrícola, pastoril. Então ele está falando de um jeito que eles vão entender, mas nós entendemos isso hoje, mas ele estava entendendo também assim. Refrigera minha alma, verso 3. No verso 3, quando ele fala assim, refrigera-me a alma, ele está falando assim, restaura a minha alma. Pode retratar aquela ovelha desgarrada. Lembra da parábola das ovelhas em que uma tem 100 ovelhas e uma se perde, e o pastor deixa as ovelhas ali num lugar protegido, ou talvez com outro pastor, e vai lá atrás da que se perde, daquela uma? Talvez ele esteja falando sobre isso. Se você olhar nas versões originais, no original, o texto dá a entender que é isso, ele refrigera, ele restaura a minha alma. Talvez o pastor pegando aquela ovelha que tentou se desgarrar do rebanho, e Deus restaura, o pastor dele restaura, que é Deus. Indica ainda uma renovação espiritual. Você está sentindo isso na sua vida? Você já sentiu esse renovo? Tem sentido esse refrigério da alma? Ou você só está atemorizado pelas coisas que você tem visto e ouvido? Sabe, sinceramente, eu acho que é armadilha isso. De quem não quer que nós estejamos, não que queira, que eu acho que a gente tem que estar alheio às coisas que estão acontecendo, não é esse o ponto, mas o fato de não termos refrigério na nossa alma é uma armadilha do nosso inimigo. Então, Davi está falando, ele refrigera-me a alma, ou seja, olha bem, o Senhor é o meu pastor, Deus é o meu pastor, Ele é o seu pastor, você é a ovelha do Senhor.
eu não vou sentir falta de nada. Nada, não vou sentir falta de nada, porque Ele está comigo. Me faz repousar em pastos verdejantes, me dá comida, me dá descanso, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera minha alma. E aí ele completa no verso 3, guia-me. Ele não só faz isso, como Ele me guia. Ele é pastor, Ele vai me guiar, eu sou ovelha, pelas veredas da justiça. A vereda é um lugar manso, talvez com umidade, um lugar seguro. Deus vai te guiar. E olhe bem, você não se guia, não. Você não se guia. Se você se guiar, você perde, vai se perder. Ovelha, eu já disse, é animal desorientado. Se o pastor, se Deus não te guiar, você vai para o caminho errado. Não tem conversa, você vai se perder. Se Deus te deixar a você mesmo, solto para você mesmo, você vai se perder. E aí ele vai falar, Davi vai falar, Ele guia-me pelas veredas, ou seja, caminhos bons, caminhos planos, e ele vai completar, veredas da justiça. É interessante que eu não tinha reparado nisso até hoje. Ele vai te guiar por veredas mansas, por lugares bons, vai, mas da justiça. Então, se você está andando em caminhos que não são de justiça, não é o caminho que Deus tem, porque Davi está falando que Deus vai te guiar como pastor, e você como rebanho dele, ele vai te guiar pelas veredas da justiça. Se você está andando por caminhos que não são de justiça, talvez você ainda não seja uma ovelha. E agora é momento de você repensar a sua vida, porque Ele te guia, Ele te guia. Você lê esse salmo e toma ele para você, como nós tomamos muitas vezes o Salmo 91 de proteção, agora nesse tempo mais ainda, em todo lugar tem, tudo bem. Mas Ele vai te guiar pelas veredas da justiça. Resumindo até aqui, são 3 coisas básicas que as ovelhas precisam: comida, bebida e direção. O que nós precisamos? Comida, bebida e direção. Deus nos dá alimento físico e espiritual. A palavra de Deus está aqui, sendo lida e estudada. É comida, bebida e direção. Deus vai nos dirigir o caminho. O Espírito Santo conduz o nosso coração, vai falar o que nós temos que fazer. Deus vai providenciar o sustento material e espiritual, e Ele vai nos encaminhar aqui nesse mundo pelas veredas da justiça. Então, a primeira figura, a figura do pastor, até aqui. Agora entra uma segunda figura, não só do pastor, mas talvez aqui a ideia de Davi era que muitas vezes, uma vez por ano pelo menos, 2 vezes por ano, as pessoas tinham que ir a Jerusalém, peregrinando a Jerusalém. E muitas vezes no caminho haviam lugares perigosos, lugares em que tinham assaltantes, gente que fazia o mal. E aí ele entra no verso 4 e ele diz o seguinte, eu acho que esse verso é o verso chave para este salmo. Verso 4. Ele vai entrar aqui com a figura de um acompanhante que está com a gente, um viajante que está junto com a gente nessa ida para Jerusalém, nessa ida para o céu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda é o pastor ali junto, porque é ovelha, o teu bordão e o teu cajado, mas eu estou com você. E aí ele vai falar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Tem uma linha de pensamento aí ufanista que acha que nada de ruim vai acontecer com a gente. Isso nunca foi verdade. Nunca foi verdade. O Warren Wiersbe, ele diz, esse é o versículo central desse salmo. O pronome pessoal aqui muda de ele para tu. Tu estás comigo. Davi não está mais falando sobre o pastor, mas sim com ele. E ele está falando o seguinte, deixa eu te falar, Davi, na vida não é tudo tranquilidade. Davi já sabia disso. Vai ter vale escuro, vai ter lugar escuro e vai ter vale da morte, vai ter tempo difícil, tempo de morte. Então, significa que não tem promessa na palavra de Deus que a sua vida vai ser o tempo todo um mar de rosas, não tem. E o que Davi está falando é assim, ainda que
e eu gosto muito desse ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não quer dizer que também eu vou o tempo inteiro estar no vale da sombra da morte, ainda que eu esteja passando por tempo difícil, ainda que esse tempo que nós vivemos aqui agora esteja para muitos muito difícil. Muitas pessoas estão com problemas além dos que já se tem, porque financeiros, espirituais, psicológicos, devastados no coração, muitas pessoas precisando de ajuda mesmo. Então o salmista está falando exatamente para nós hoje, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Olha bem, ele está falando de morte aqui, física mesmo e espiritual. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque tu, como meu pastor, tu estás comigo. Não é estarás, vai estar, talvez esteja. Ele está falando de tu estás comigo. A figura aqui é de alguém que vai estar junto. Deus não está à frente nem está atrás, Ele está do seu lado. Ele é o viajante ao seu lado, sabe? Então, se você está nesse caso aqui, passando por esse tempo aqui, leia esse verso. Aliás, eu falo para você, leia esse salmo várias vezes essa semana. Ore esse salmo. Ore ele. Porque tu estás comigo e eu não vou temer mal nenhum. Tem problema financeiro? Eu não vou temer. Tem questão de doença? Eu não vou temer porque tu estás comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Tu estás comigo. Eu gosto muito de um texto de João 16:33, em que Jesus diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É o que Jesus diz, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Gosto também de um texto de Atos 20, 22 e 23, Paulo dizendo o seguinte: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Ele estava já nos dias de ser julgado, não sabendo o que ali me acontecerá. Agora olha o 23 o que diz: senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Lógico, isso aqui é o contexto de Paulo, que ia para ser preso, e ele diz no 24, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, a promessa de Deus é que Ele vai estar do nosso lado. Sabe, eu tenho pensado muito que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós vamos conhecer muito as pessoas, quem são realmente. Porque é nesse tempo aqui que nós vamos ver se a nossa fé é verdadeira, se a minha fé é uma fé firme no Senhor, se eu vou estar firme para as pessoas, se eu vou estar pronto para ouvir do meu irmão, para ajudar, ou se eu vou estar somente com medo de pegar coronavírus e escondido na minha casa, desesperado, mesmo que eu não tenha comorbidade nenhuma ou algum problema de saúde nenhum, e eu esteja desesperado somente porque eu preciso preservar o meu dinheiro. Sabe, eu acho que nesse momento aqui nós precisamos pegar o Salmo 23 e colocar dentro do nosso coração. Ele completa, no mesmo verso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui vem outra coisa que também nós às vezes confundimos. Vai aparecer aqui na tela o bordão e o cajado. Em algumas versões está vara e cajado. Mas o cajado era uma vara. Os dois são varas, tá? São instrumentos que o pastor usava e usa até hoje. O cajado era uma vara com uma das extremidades curvadas, parecendo um anzol, que era usada para ajudar as ovelhas. Esse cajado aqui e essa vara, às vezes esse bordão, a gente pega e pensa assim, não, Deus está só cuidando da gente, só ali, só para nos ajudar como ovelhas. Meu irmão, eu quero te dizer que o cajado, ele servia
também para ajudar as ovelhas. Mas o cajado servia e serve até hoje para colocar a ovelha na linha, porque num certo momento do dia ele tinha que levar de volta para casa, e colocava as ovelhas e ia guiando com o cajado e com a vara. E não servia só para conforto, não. O cajado, ele levava a ovelha, e se uma ovelha se dispersava, ele dava uma, que a gente chama hoje de cajadada, ele dava uma cajadada na ovelha. Era uma pancadinha, às vezes forte, uma disciplinada. Como um pai disciplina um filho, Deus também disciplina aqueles a quem Ele ama. Isso está escrito lá em Hebreus 12:6. Tem outros versos também que dizem isso, mas Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Então, o pastor, ele disciplina com o cajado. Ele pega e às vezes ele precisa dar uma pancada mesmo na ovelha. E aquela extremidade curva, que às vezes a ovelha se desviava, caía num buraco, ele com aquela extremidade parecida um anzol, ele catava pelo pé, pela pata ali e puxava de volta, quando ela queria se desviar. Então, primeira coisa, a ovelha se desvia, o pastor cuida. O cajado não é só para cuidar bem, não. Às vezes é para dar um susto, para dar correção, para dar disciplina. Agora, interessante aqui é o seguinte, a ovelha verdadeira, ela aceita a disciplina. A ovelha verdadeira aceita a disciplina. Aqui é ovelha mesmo. Então, como um pai disciplina um filho, como às vezes ele tem que ser duro com o filho, a ovelha aceita a disciplina do seu pastor. Eu te pergunto, você aceita e tem aceitado aquilo que vem na sua vida como uma cajadada de Deus, vinda através, às vezes, de pessoas que te disciplinam, que chamam sua atenção, que te exortam com amor e, às vezes, de uma maneira um pouco mais dura, porque talvez você precise, mas com amor. Amor, ali atrás vem amor, porque a palavra diz, Deus não disciplina os predadores. O pastor não disciplinava outros animais ali, ele só disciplinava as ovelhas. Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. O pai disciplina o filho a quem Ele ama. Então, preste atenção, o bordão e o cajado servem para consolar, está aqui, mas servem também para corrigir. Outra última serventia que tem é que ele usava muitas vezes essa vara e esse cajado para abater animais predadores que chegavam perto do rebanho. Você tem um pastor próximo a você, que chegando um predador espiritual na sua vida, ele dá uma cajadada para assustar e afastar o predador que está vindo? Você tem. Ou você faz isso com outras pessoas? Esse salmo é muito profundo, ele não é brincadeira não, ele não é um salmo bonitinho que você fala somente aí para te alegrar o coração, não, ele é muito profundo. E ele fala, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Consolar é trazer paz ao meu coração e às vezes isso vai ser através de correção e às vezes, muitas vezes, através do amor. Ele vai te guiando ali, você está no caminho certo, está tudo certo, e Deus vai consolar seu coração. Você se sente consolado? Aí entra uma terceira figura aqui. Parece que Davi já chegou em Jerusalém, ou a pessoa que chegou em Jerusalém, talvez depois de vencer uma batalha, e aí ele vai ler e vai falar o seguinte, quer dizer, ele vai falar assim, preparas-me uma mesa, um jantar, um banquete, na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Entra uma terceira figura aqui, um hospedeiro, que oferece um banquete para ele. Interessante que Deus é retratado aqui como hospedeiro, diz o Bruce Waltke, que é quem escreve o livro com o John Huston. Vai aparecer aqui para quem, às vezes você está interessado em adquirir material para estudar mais profundamente os Salmos. Tem da semana passada, tem outros aqui, tá? Davi é o convidado bem-vindo. O Derek Kidner, ele diz assim, a figura de linguagem do pastor já serviu seu propósito e passa a ser substituída por uma de maior intimidade. Sobreviver a uma ameaça é uma coisa,
e coisa bem diferente é transformá-la em triunfo. Mesa bem posta, óleo festivo, unguento e o cálice que transborda. O quadro aqui é de celebração de uma vitória. Olha bem, Davi está falando assim, o Senhor vai preparar um banquete para mim, é alegria. Aqui é somente alegria, uma mesa com tudo que tem de bom. O Senhor vai ungir a minha cabeça com óleo. Esse óleo aqui é um unguento. Nos tempos antigos eram ungüentos ou óleos usados nas mais importantes festas e ninguém imaginava ter sido honrosamente ter recebido seus convivas, seus convidados, se ele não perfumava seus convidados imediatamente. Isso quem diz é Calvino. Então, Davi está falando assim, depois disso tudo aqui, de toda essa história aqui, eu passei pelo vale da sombra da morte, o Senhor cuidou de mim, o Senhor está comigo, o teu bordão, o teu cajado me consola, mas agora o Senhor prepara para mim uma mesa na presença dos meus adversários, um banquete. E o Senhor vai pegar óleo e vai... Isso para nós é meio estranho, né? Mas não é o óleo que nós estamos acostumados. Se você olhar no Salmo 133, você vai ver a figura do óleo sendo derramado sobre a cabeça de Arão e descendo pelas vestes, pela orla e descendo até os pés. Essa figura é maravilhosa, esse óleo que Davi é ungido com óleo, alguém derramando o óleo sobre a cabeça dele. Esse óleo aqui é óleo de alegria, de trazer cura, de restabelecimento, de restauração. E também o óleo, ele traz a ideia do Espírito Santo de Deus. Unges minha cabeça com óleo. Ou seja, Deus mesmo está ungindo a sua cabeça. Pensa nisso como uma coisa verdadeira na sua vida. Você ali, depois de tudo isso que passou, numa festa, bem vestido, arrumado, eu tenho pensado nos dias que vão vir, quando tudo isso passar, tempos de alegria que vão ser, quando tudo puder voltar ao normal. Vamos ter tempo de extrema alegria. E eu penso nisso aqui, sabe, unges minha cabeça com óleo, sinal da presença de Deus, do Espírito Santo na minha vida, e eu entendendo tudo isso, eu sabendo o que é que está acontecendo. E outra coisa que ele fala, o meu cálice transborda. Deus pegando a taça de Davi naquele banquete e enchendo de vinho, do melhor vinho, talvez daquele vinho que Jesus produziu no casamento. E Deus derramando, ele está falando assim, o meu cálice está transbordando, ou seja, minha vida está maravilhosa porque o Senhor é o meu pastor. Gente, o sentido desse salmo é esse. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, as coisas estão transbordando na minha vida, não porque às vezes tudo vai bem, porque Deus faz tudo dar certo quando você busca a presença dEle de verdade. De verdade. E ele termina o salmo. Antes disso, o Alan R. Harman também vai ter a capa do livro aqui. Ele fala assim, ele unge a cabeça e oferece um cálice de forma tão liberal que este cálice transborda. O óleo era usado somente em ocasiões festivas, juntamente com perfumes, e simbolizava a alegria. Tudo isso só se dá em virtude da relação pactual que Davi tinha com Deus. E aí ele vai para o último verso, e nós estamos terminando aqui. A figura agora muda, a figura agora que talvez seja a do tabernáculo em Jerusalém e a do céu. São duas, mas numa só. Ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele é o pastor, por isso nada me vai faltar. Ele é o protetor, por isso não temerei mal nenhum. No vale da sombra da morte, Ele é quem me recebe com festa e me enche de alegria. Agora, ele vai falar o seguinte, bondade e misericórdia de Deus, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus, ou seja, aquilo que Deus faz, que eu não mereço que Ele faça, mas Ele faz,
vão me seguir certamente por todos os dias da vida dele. O desejo dele é estar na presença de Deus, louvando a Deus, servindo a Deus junto com o seu povo. Ele quer estar lá no tabernáculo. O templo não está pronto ainda, porque foi Salomão quem fez. Mas o tabernáculo estava lá. Davi estava falando aqui desse tabernáculo. Mas quando nós aplicamos isso para nós, que não temos templo físico, nós temos a igreja, mas a Bíblia fala que quando Jesus veio, tudo isso, Hebreus diz isso, tudo isso é sombra. Igreja é você. Igreja não são as quatro paredes. É importantíssimo que nós nos reunamos na igreja, mas nós somos igreja aqui agora, né? Você é igreja na sua casa. Então, para nós hoje, ainda que um templo físico não seja o que era para ele, podemos dizer que isso aqui é comunhão com o povo de Deus aqui nessa vida, mas principalmente a vida eterna com Deus. Então ele está falando aqui claramente isso. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, isso é promessa de Deus todos os dias da sua vida. Pode ser que esteja ruim agora, mas o que a palavra de Deus é que ainda que você pense que está difícil, a bondade e a misericórdia do Senhor estarão com você todos os dias da sua vida. E aí Davi conclui com o que ele vai dizer aqui: e habitarei, ou vou morar na casa do Senhor. Veja que casa e Senhor começa com letra maiúscula. Ele está se referindo aqui ao tabernáculo e a presença de Deus no céu. Eu vou habitar com Deus. Davi ansiava pela presença de Deus. Davi ansiava pelo tabernáculo. Davi ansiava por estar junto com os irmãos, pela comunhão, todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Concluindo, irmãos, nós estamos aqui nesse mundo marchando para aquilo que Deus preparou para nós, que Jesus disse que é o local que Ele iria preparar para nós, o céu, a morada eterna. Nós chamamos isso de vida eterna, de mundo vindouro, de céu, de paraíso, de glória eterna. Aqui nesse mundo nós marchamos para esse fim, somos peregrinos aqui. Eu sou peregrino, você é peregrino aqui. Não nos esqueçamos disso. Às vezes nossa tendência é pensar que isso que nós vemos e sentimos e vivemos aqui é tudo que existe, mas não é. Tem muito mais. Essas coisas são todas passageiras, até o coronavírus, tudo isso aqui é passageiro. A maior alegria e a pior tristeza, tudo passa, passageiro. Aqui pode parecer o vale da sombra da morte, mas aqui também é o caminho da justiça. Nós estamos a caminho da casa do Senhor. Pense nisso. Nossa peregrinação aqui desse mundo é para o céu. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o meu protetor, por isso não temerei mal nenhum, porque o seu bordão e o seu cajado me consolam. Ele vai me dar alegrias aqui no meio dessas dores. Vai me preparar uma mesa na presença dos meus adversários. Vai me ungir a cabeça com óleo. Mas eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor vão me seguir durante todos os dias da minha vida. E eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. Que essas palavras sirvam de conforto para nós. Que tenhamos essas coisas aqui todas em perspectivas. Que somos peregrinos aqui, rumo ao nosso destino eterno. Não nos apeguemos. Não vivamos como se a vida dependesse dessas coisas, mas olhemos para cima, olhemos para frente, onde o nosso Deus nos prepara um banquete, uma mesa, onde nós viveremos para sempre. E eu vou terminar como eu comecei. Comecei com a Adélia Prado, quero terminar com a Adélia Prado. Ela diz o seguinte: dor não tem nada a ver com amargura. Acho que tudo o que acontece é feito para a gente aprender cada vez mais, é para ensinar a gente a viver. Eu sou desdobrável, cada dia mais rica, ela diz, cada vez mais rica de humanidade. Amém? Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos imensamente por este salmo maravilhoso que o teu filho Davi, te agradecemos pela vida dele, ó Deus, servo do Senhor, homem segundo o seu coração, ó Pai, que num dia inspirado pelo Senhor,
escreveu essas palavras maravilhosas para a nossa vida, ó Deus, que o Senhor não possa deixar isso aqui passar batido no nosso coração, que possamos entender essas palavras aqui como o Senhor quer, não como eu falei ou eu penso, mas como o Espírito Santo aplicar isso ao coração de cada um de nós e ao meu também. Palavras ricas, maravilhosas, aplica essas palavras ao nosso coração e nos abençoa nesses tempos em que estamos vivendo. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão por todos os dias das nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão.